Olá, hoje nós vamos ter uma aula sobre matriz, determinantes e sistema. Então nós vamos trabalhar aí com duas questões, a primeira envolvendo matrizes e determinantes. Mas como é mais ou menos até de praxe, né? Uma questão de matriz ela nunca vem isoladamente, ela sempre vem envolvida em algum outro setor dentro da matemática. No nosso caso, a matriz ela vem usando também trigonometria, seno, cosseno, tangente, né, a parte de trigonometria. Então vamos ao enunciado aí da primeira questão. Seja a matriz A igual. Então a primeira linha dela é cosseno de θ menos seno de θ e seno de θ. A segunda linha é seno de θ, cosseno de θ e menos cosseno de θ. E a terceira e última linha é tangente de θ, 1 e θ. Aí ele assinalou matriz 3×3, onde θ é uma variável real. Vamos definir B e J como sendo a matriz 2×2, obtida a partir de A, pela omissão da linha I e da coluna J. Por exemplo, o B33, então ele eliminou a linha 3 e a coluna 3. Aí resultou a matriz cosseno θ menos seno θ na primeira linha, seno θ e cosseno θ na segunda linha. B23, ele eliminou a segunda linha e a terceira coluna da matriz A. Então restou cosseno de θ menos seno de θ na primeira linha, tangente de θ e 1 na segunda linha. Depois, B11, eliminou a primeira linha e a primeira coluna da matriz A, restando cosseno de θ menos cosseno de θ na primeira linha, 1 e θ na segunda linha. B13, eliminou a primeira linha e a terceira coluna da matriz A, restando seno de θ, cosseno de θ na primeira linha, tangente de θ e 1 na segunda linha. Pode-se concluir que, então, as afirmativas. Afirmativa número 1, o determinante B33 é igual a 1. Afirmativa 2, B13 é não inversível, qualquer que seja o número θ pertencente ao real. Afirmativa 3, o conjunto θ pertence ao real tal que θ é igual 2kπ mais π sobre 2. K pertence a Z. Contém todas as soluções da equação determinante B1 igual a 0. Afirmativa 4. Se θ é igual a menos 1, o determinante B1 é diferente de 0. Afirmativa 5. O produto B23 por B13 é igual à matriz seno θ, que multiplica, entre parênteses, cosseno θ menos tangente de θ, cosseno θ menos seno θ, tudo isso na primeira linha, tangente de θ que multiplica, seno θ mais 1 e cosseno θ mais 1 na segunda linha. E a afirmativa número 6, a matriz B12 é igual à matriz menos seno θ na primeira linha, 1 e 0 na segunda linha. Você notou aí que ele criou, na verdade, um conceito, né, sobre uma nova matriz, onde ele dá uma matriz principal, que é a matriz A. Depois ele vai eliminando a linha e a coluna conforme os dados que ele deseja, né? Como B11, por exemplo, que eliminou a primeira linha, a primeira coluna. E em cima disso, ele vai trabalhar também, você notou pelas afirmativas dadas, que ele vai trabalhar equações de trigonometria. E um detalhe importante também que apareceu nessas afirmativas foi a matriz inversível. Esse é um detalhe importante que o examinador gosta. Ele fala, a matriz é inversível quando? Quando o determinante dessa matriz é diferente de 0. Ele aparece aí numa das afirmativas. Então vamos agora analisar uma a uma e ver se são verdadeira ou falsa. Vamos a elas então.
A número 1, ele tinha falado determinante B33 igual a 1. Ela é uma afirmativa verdadeira, porque o determinante B33, ó, então determinante monta com a barra, aí colocamos aqui o B33, que é eliminando a terceira linha e a terceira coluna. Então resta cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ e cosseno de θ na segunda linha. Como é um determinante, então o que eu faço? Eu multiplico a diagonal principal, então eu multiplico o cosseno de θ pelo cosseno de θ, achando o cosseno ao quadrado de θ. Menos, e aí multiplico a secundária. Então, menos seno de θ multiplica seno de θ, que vai dar menos seno quadrado de θ. Daí ficando aqui, ó, menos e menos, ficou cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ, que é a nossa fórmula fundamental de trigonometria. Portanto, ela vale igual a 1. E como ele tinha dado afirmativa igual a 1, nós encontramos igual a 1, portanto, ela é realmente verdadeira. Afirmativa 2 dizia, olha aqui a matriz inversível, ó, B13 é não inversível, qualquer que seja o valor de θ pertencente ao real. Essa alternativa é falsa. Por quê? Porque, ó, conclusão, B13 é inversível se e somente se o determinante for diferente de 0. Caso contrário, a matriz é não inversível. Então, como para dar inversível tem que ser diferente, para não inversível ela teria que ser igual. Então, nós montamos na próxima linha. Determinante B13. Então, barra de determinante, colocamos aí o B13. Ó, primeira linha, seno θ, cosseno θ. Segunda linha, tangente de θ e número 1. Calculando o determinante, diagonal principal, seno de θ vezes 1, continua seno de θ. Menos diagonal secundária, cosseno θ vezes tangente de θ. Lembrando que a tangente de θ é o seno sobre cosseno, então nós ficamos com a próxima passagem, seno de θ menos cosseno de θ, no lugar da tangente, seno de θ sobre cosseno de θ, simplificando o cosseno, então ficamos na próxima linha, seno de θ menos seno de θ. Como os dois são iguais, resultado é 0. Mas, você notou aí que nós fizemos uma simplificação. Cosseno de θ foi simplificado no meio do caminho. Então o que acontece? Eu só posso simplificar se ele não for igual a 0. Então vamos continuar o mas. Vamos lá. Mas somente se o cosseno for diferente de 0. E quando que o cosseno dá 0? O cosseno dá 0 lá no π sobre 2 mais kπ. Então eu diria, ó, ou seja, para qualquer θ, como lá era diferente, então diferente de π sobre 2 mais kπ. K pertence a Z. Então onde ele errou? Ele errou porque no enunciado da afirmativa ele dizia qualquer que seja o número θ. E na verdade não é qualquer que seja o número θ. Ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Então a afirmativa 2 ficou falsa. Vamos agora então dar uma olhadinha na afirmativa número 3. Vamos a ela. O conjunto θ pertence ao real tal que θ é igual a 2kπ mais π sobre 2. K pertence a Z. Contém todas as soluções da equação determinante de B11 igual a 0. Essa afirmativa ela é falsa. Por quê? Porque se o determinante de B1 é 0, então vamos montar o determinante de B1. Então ele fica montado assim, ó, barra de determinante, cosseno de θ menos cosseno de θ na primeira linha, 1 e 0 na segunda linha. Produto, diagonal principal, cosseno de θ vezes o θ, menos diagonal secundária, menos cosseno de θ vezes 1, que fica menos cosseno de θ. De novo, menos e menos. Então vamos escrever, ó, cosseno de θ, colocamos ele em evidência.
Daí sobrou o θ na primeira parcela, mais 1 na segunda parcela. E o cosseno em evidência. Então, na última passagem, você tem lá θ mais 1 multiplica cosseno de θ. Como ele é igual a zero, o que eu faço? Eu pego o θ mais 1 igual a zero. E o cosseno de θ também igual a zero. Então, teremos, olha lá, θ mais 1 igual a zero ou cosseno de θ igual a zero. Resolvendo a primeira, o θ é igual a menos 1. Resolvendo o cosseno de θ igual a zero, temos a solução de novo. θ igual, para o cosseno da zero, é π sobre 2 mais kπ, com k sempre pertencendo ao conjunto Z. Logo, o conjunto dado não contém todas as soluções. Por quê? Porque ele não apresentava o θ igual a menos 1 no conjunto dado. Então, por isso, a alternativa 3, ela ficou, então, falsa. Então, você notou aí que, por causa de um elemento só, que era o θ igual a menos 1, não tivemos a afirmativa 3 verdadeira. Ela deu verdadeira no cosseno igual a zero, mas não deu com o θ igual a menos 1. Vamos, então, agora à afirmativa 4. Afirmativa 4 dizia, se o θ é igual a menos 1, então o determinante de B11 é diferente de zero. Essa afirmativa também é falsa. Pois, como a gente viu na afirmativa 3, para θ igual a menos 1, o determinante de B1 é zero. Então, ele errou, porque ele tinha dito diferente de zero. Então, a afirmativa 4 fica falsa. Vamos agora à afirmativa número 5, conferir se ela é verdadeira ou é falsa. A 5 é um produto de matriz, ó. E aí ele fica trabalhoso, hein? Ele afirmava B23 multiplicando B13 é igual seno θ que multiplica cosseno de θ menos tangente de θ entre parênteses e cosseno de θ menos seno de θ na primeira linha. Na segunda linha, tangente de θ que multiplica entre parênteses seno de θ mais 1 e cosseno de θ mais 1 na segunda linha. Essa afirmativa é falsa também. Por quê? Vamos fazer o produto, ó. B23 é a matriz cosseno θ menos seno θ na primeira linha, tangente de θ e número 1 na segunda linha. Multiplica B13. B13 é a matriz seno de θ, cosseno de θ na primeira linha, tangente de θ e número 1 na segunda linha. Você lembra aí que para fazer produto de matriz, eu sempre multiplico a linha total da primeira matriz pela coluna da segunda matriz. Então aí nós vamos ter que pegar a primeira linha da primeira, multiplicar cada elemento com a primeira coluna da segunda. Aí o primeiro multiplica o primeiro, soma, e o segundo multiplica o segundo. Depois retornamos a primeira linha com a segunda coluna. Então, de novo, primeiro multiplica o primeiro, daí segundo multiplica o segundo. Então vamos lá, fazer o produto. Cosseno de θ da primeira linha multiplica o seno de θ da primeira coluna. Menos seno de θ multiplica a tangente de θ. Então, primeiro elemento do produto na primeira linha ficou cosseno θ vezes seno θ menos seno θ vezes tangente de θ. Agora vamos partir para a segunda coluna. Vamos lá. Primeiro elemento da primeira linha, cosseno de θ multiplica cosseno de θ. Vai ficar então cosseno ao quadrado de θ. E o segundo elemento multiplica o segundo elemento. Então, menos seno de θ multiplica pelo número 1. Então, o segundo elemento da primeira linha ficou cosseno ao quadrado de θ menos seno de θ. Vamos agora para a segunda linha da primeira matriz. Segunda linha, primeira coluna. Então, vamos. Tangente de θ multiplica pelo seno de θ. Mais 1 multiplica a tangente de θ. Então, o primeiro elemento da segunda linha ficou tangente θ vezes seno θ mais tangente de θ.
Agora, a segunda linha, segunda coluna. Então, o primeiro tangente de θ multiplica o cosseno de θ mais 1 que multiplica 1. Então, o segundo elemento da segunda linha ficou tangente de θ vezes cosseno de θ mais o número 1. Agora, só ajeitando melhor esse produto, nós temos ali, ó, B23 que multiplica B13 é igual. Então, no primeiro elemento, colocamos o seno de θ em evidência. Então, entre parênteses, restou cosseno de θ menos tangente de θ. No segundo elemento da primeira linha, não fizemos nada. No primeiro da segunda linha, colocamos a tangente de θ em evidência. Então, restou seno de θ mais 1. E aqui no último elemento, segunda linha, segunda coluna, a tangente substituindo por seno sobre cosseno, simplifica o cosseno, então restou apenas seno de θ mais 1. Então você notou aí que a resposta que a gente encontrou não conferiu com o que ele havia dado como solução. Porque você vê, ó, por exemplo, aqui no último elemento, aqui segunda linha, segunda coluna, ele não bate, ó, com o número da segunda linha, segunda coluna, tá vendo? Então, por causa disso, essas matrizes não sendo iguais, então por isso a alternativa número 5 ficou falsa. Vamos agora à afirmativa número 6. A afirmativa número 6 dizia que o B12 é a matriz menos seno, seno, 1 e θ. Essa afirmativa também fica falsa. Porque, como ele definiu, né, a matriz B12, ela omite a primeira linha e a segunda coluna da matriz A. Então, eliminando a primeira linha e a segunda coluna do A, a B12 fica simplesmente seno θ, menos cosseno θ, tangente de θ e θ. Você vê que ela não bateu nada com a resposta que ele deu. Portanto, a afirmativa 6, ela é também falsa. Então, no conjunto de respostas, nós temos lá, a primeira ficou verdadeira, a 2 falsa, a 3 falsa, a 4 falsa, a 5 falsa e a 6 também falsa. Então, nessa primeira questão, apesar de todo o aparato trigonométrico que aparecia aí, você viu que, na verdade, era uma questão, em termos de matriz, até simples. O trabalho maior era o trabalho da trigonometria, evidência, e o que deixa de importante, que eu falei no começo e repito de novo, é a matriz inversível. Guarda bem isso, ó. Uma matriz é inversível se o determinante dela for um número diferente de 0. Agora nós vamos então para a segunda questão, onde nós vamos trabalhar sistema. E é o sistema que eu digo que é o sistema da moda, que você vai montar o sistema e ele vai formar com 3 incógnitas e 2 equações. Vamos então ao enunciado dessa segunda questão. Um comerciante deseja comprar necessariamente 3 tipos de mercadorias A, B e C. Se ele comprar por R$ 5, R$ 3 e R$ 4, respectivamente, cada uma delas, vai gastar R$ 175. Mas, se comprar por R$ 6, R$ 4 e R$ 4, vai gastar R$ 200. Se chamarmos de x, y, z as quantidades adquiridas de cada uma das mercadorias A, B e C, respectivamente, podemos afirmar que, alternativa A, x é necessariamente um número ímpar. Para x igual a 10, teremos y igual a 15 e z igual a 20. O mínimo valor de z é o número 1. O valor de z é sempre a metade do x. O problema admite 13 soluções. Uma coisa que eu quero deixar bem esclarecido aqui no enunciado é que você reparou que ele falou necessariamente ele compra cada uma das mercadorias. Quer dizer que ele não aceita que você não tenha nenhuma das mercadorias A, B e C. Então, aquele x, y, z que ele disse que era a quantidade de mercadoria, não pode ser o número 0. Vamos agora à solução que nós colocamos da questão.
Então, do enunciado, a gente pode escrever lá, ó, 5x mais 3y mais 4z igual 175. Nota uma coisa aqui, ó. 5 era o preço da mercadoria A. Então, pegamos o preço de A, multiplicamos pela quantidade de mercadoria. 3 aqui, ó, é o preço da mercadoria B. Então, pegamos o 3, ó, que é o preço, multiplicamos pela quantidade da mercadoria B. E 4 era o preço da C. Então, multiplicamos também, ó, o preço pela quantidade da mercadoria. Aí a soma dos três totais, né, total do preço do A, mais o total do preço do B, mais o total do preço do C, dá o total geral, que é R$ 175. Na segunda equação, fizemos a mesma coisa, só que os preços agora são R$ 6,00 a A, R$ 4,00 a B e R$ 4,00 a C. Então, formamos a segunda equação, que é 6x mais 4y mais 4z igual a 200. Continuando, então, a solução, temos lá, subtraindo a primeira da segunda equação, então está aí as duas equações novamente montadas, então a gente subtraiu. Nessa subtração aí, o z vai eliminar, porque aí você vai ter, ó, 6x menos 5x, fica x. Depois, 4y menos o 3y, ficou mais y. 4z menos o 4z deu 0. E o 200 menos 175 deu 25. Você notou aí que é um sistema formado por três incógnitas, x, y e z, e apenas duas equações. E a gente chegou agora, a partir da subtração, x mais y igual a 25. O que a gente faz para resolver num caso desse? Vamos escolher uma das duas incógnitas e isolar, ou y ou x, tanto faz. Vamos então continuar a resolução. Então a gente escolheu por isolar o y, e o y ficou igual a 25 menos o x. Continuando na solução, substituindo esse y igual a 25 menos x na primeira equação, a primeira era aquela do 5x mais 3y mais 4z igual 175. Teremos o quê? Então, o 5x repete, o 3 repete, no lugar do y substitui 25 menos x, então colocamos ele entre parênteses, o 4z repete e o 175 também repetido. Agora a gente vai isolar a letra z, a letra que foi eliminada na primeira conta. E aí, isolando e já simplificando, o z ficou igual 50 menos o x sobre o número 2. Portanto, fazendo x igual a 10, você vai ter lá, ó, x igual a 10, o y é 25 menos x. Então, o y é 25 menos 10, que seria y igual a 15. E o z, que é 50 menos x sobre 2, então seria 50 menos 10, 40 sobre 2, z igual a 20. Então, a solução fica x igual a 10, y igual a 15 e z igual a 20. Vamos fazer uma observação aí, ó. Observe que da equação y igual 25 menos x, como x, y, z são números inteiros e positivos, conclui-se que o x tem que ser menor que 25, porque a partir do 25, 26, 27, o y começa a ficar ou zero ou negativo. E da equação z igual a 50 menos x sobre 2, concluímos que o x é necessariamente um número par, né, para que o x não seja um número fracionário, né, um número decimal. Portanto, o x é um número que varia de 2 até 24 só, donde se deduz que o problema possui 12 soluções. Você vê, normalmente um sistema desse tipo, ele é o tal do sistema que a gente classifica como sistema possível indeterminado. Dentro do conjunto real, realmente ele é indeterminado. Mas nesse caso aqui, como ele trabalha só em números inteiros e positivos, ele tem algumas soluções.
Do número 2 até o número 24, nós temos 12 números pares. Então, 12 soluções apenas. O que contraria uma das alternativas, né, que dizia que ele tem 13 soluções. Vamos ver agora a alternativa correta, então, dessa questão. Recordando a pergunta da questão, né, se chamarmos de x, y e z as quantidades adquiridas de cada uma das mercadorias A, B e C, respectivamente, podemos afirmar que então, a alternativa correta é a letra B. Para x igual a 10, teremos y igual a 15 e z igual a 20. Então, você notou aí uma questão em relação a sistemas de equações, onde o sistema é formado com 3 incógnitas, 2 equações. Como eu te disse anteriormente, geralmente no conjunto real ele é um sistema indeterminado, mas que no problema ele apresenta algumas soluções pelo fato de só trabalhar com números inteiros e positivos. Era isso que a gente queria mostrar para você hoje. Então, boa prova aí da FUVEST e da Unicamp. Bons exames.